relação dos homens com a religiosidade é muito íntima, desde os primórdios. E se tem uma figura que inspirava respeito e consideração para muitas culturas, já que em algumas delas representavam o próprio Deus, era a figura dos sacerdotes. No Antigo Testamento bíblico, os sacerdotes representavam a oportunidade de homens pecadores e falhos restabelecerem o contato com o próprio Deus, em caráter de uma suposta reconciliação. Ao chegarmos no Novo Testamento, vemos que algumas coisas foram modificadas no que diz respeito aos costumes, às liturgias, todos os processos antes seguidos pelos judeus. Todos aqueles que antes seguiam o judaísmo, ao converterem-se ao cristianismo, foram aderindo a um novo estilo de vida, mais voltado para uma suposta comunhão com Deus, pela aceitação de um estilo de vida e costumes mais agregadores, inclusive para os não-judeus. A figura dos líderes, as quais eram pessoas supostamente dotadas de mais saber e experiências, tinham a responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus até a suposta segunda vinda de Jesus, a qual nós sabemos que não aconteceu, nem acontecerá. E segundo a tradição cristã, o velho apóstolo de Jesus, São João, tinha sido exilado na ilha de Patmos e lá ele teria recebido da parte do próprio Deus uma revelação. E, dentre outras coisas, essa suposta revelação traria orientações, exortações, reconhecimentos dos bons méritos e correções a 7 igrejas que estavam na Ásia. Na revelação, João teria visto o próprio Jesus, mandando que o mesmo escrevesse aos anjos daquelas 7 igrejas. Não vou entrar aqui no mérito da veracidade dessas supostas revelações e da carta supostamente escrita por João, mas vou falar aqui a respeito desses anjos das igrejas. Quem seriam esses anjos? Hoje, por exemplo, existem anjos e em que igrejas esses anjos estão? São porta-vozes de quem? É sobre este assunto que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal. Eu sou Denilson Douglas e sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. Você, é claro, é muito bem-vindo a um canal que trata sobre diversos assuntos relacionados ao ateísmo, agnosticismo, religião, política, filosofia, um pouco de cada coisa, sempre para deixar você muito bem informado. Então você que vem dos diversos lugares do Brasil e do mundo, sinta-se abraçado e receba o meu cordial aperto de mão. Você é muito bem-vindo. Quero mandar um alô para todos os inscritos do canal, bem como aos membros que me ajudam nessa batalha, nessa luta constante de produzir conteúdo para todos vocês. Eu quero realmente oferecer este episódio aqui do canal aos nossos membros. Ana Cigana Cética, o Souza, o Renato Rocha, o Ruziver Maia e minha esposa Maurilene Vanilda. Alô, Fernando Raposo, um forte abraço. Então, você é convidado a tornar-se membro também para me ajudar, continuar me ajudando e que esse trabalho continue melhorando a cada dia. Mas, se por um acaso você quiser me ajudar de alguma outra forma, está passando aí o Pix Solidário do canal, onde você pode, de repente, fazer qualquer contribuição de qualquer valor para esse seu humilde criador de conteúdo. Mas vamos direto ao vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu quero tratar sobre o seguinte assunto: quem é o anjo da igreja? Essa mensagem vai de encontro ao conceito que muitas pessoas têm, que o anjo da igreja está presente. E esse anjo da igreja, ou ungido de Deus, ou
a coluna e o baluarte da igreja na terra, o homem de Deus, o missionário de Jesus, o apóstolo, enfim, todos os adjetivos que você puder imaginar, será que está realmente condizendo com a realidade bíblica? Considerando que a Bíblia é um livro confiável, é possível nós fazermos uma relação entre o anjo das igrejas da Ásia Menor e o pastor da sua igreja, que ocupa um cargo que muitas vezes é autoproclamado ou, de repente, visa apenas o enriquecimento próprio e o fortalecimento da sua própria religião? Fique comigo que eu vou trazer muitas informações para todos vocês, tá bom? Primeiro vamos entender quem são os anjos. Quem são os anjos? Na realidade, eu como não acredito no mundo espiritual, eu digo logo que anjo não existe. Não existe aquele ser espiritual com asas enormes que é enviado por Deus para cuidar de quem quer que seja. E se você duvida, basta perceber que muitas pessoas que creem piamente nessa afirmação da existência dos anjos são pessoas miseráveis que vivem de forma muito precária e não têm livramento algum espiritual, material, financeiro. Essas pessoas são apenas pessoas iludidas. E se você é uma dessas pessoas iludidas, pare e pense no que você tem crido, naquilo que você tem depositado a sua fé, a sua confiança, naquilo que você tem feito para com a sua própria vida. Porque se os anjos da guarda fossem reais, os resultados estariam aí, as evidências estariam aí. Eu sei que, por muitas vezes, você prefere acreditar num conto, acreditar num mito, numa fábula, numa história que te contaram para se sentir protegido, para se sentir guardado. Mas se na prática isso não acontece, você não tem razão de continuar acreditando nessas besteiras de anjo. E eu quero mandar um aviso aqui para as pessoas que apresentam até mesmo na internet imagens antigas mostrando vultos que em plena gravação se manifestam e são tidos por verdadeiros anjos. São borrões que passam na tela, são às vezes gotas d'água, são poeira ampliada pelas lentes de muitos circuitos de vigilância, são às vezes lapsos na captação, registro e exibição da imagem. Então isso tudo você precisa analisar, que tem uma explicação quase sempre lógica, é que ninguém para analisar. Muitas vezes imagens antigas tinham essa crença de que eram manifestações sobrenaturais. E hoje, com a ascensão da inteligência artificial, é muito mais fácil você produzir ilusões de ótica dos mais diversos tipos, dos mais diversos motivos e para os mais diversos públicos. Não seja você mais um enganado. O mundo espiritual só existe na mente dos religiosos, supersticiosos, pessoas infantis e pessoas de imaginação fértil. Não viva no mundo de Nárnia. Na Bíblia, no Antigo Testamento, os anjos são seres espirituais que podem ser representados por figuras humanas, por pessoas, por homens que por muitas vezes são tidos por assexuados. Não são homens nem são mulheres. Esses seres estariam a serviço do próprio Deus. São os emissários de Deus, são os conservos, os capatazes, os garotos de recados, são os office boys de Deus. São aquelas criaturas que estariam amando do próprio Deus e sempre com uma missão. Eles são mensageiros de Deus. E ao mesmo tempo, eles também são mencionados na Bíblia como anjos poderosíssimos, que são capazes de destruir milhares de seres humanos numa fração de segundos. A Bíblia está repleta de relatos desse tipo. No Antigo Testamento, por exemplo, os anjos que visitaram Ló avisaram a ele sobre o que iria acontecer nas cidades de Sodoma e de Gomorra. Anjos do Senhor também visitaram Maria, anunciando que ela seria a mãe do Salvador da humanidade.
Anjos também teriam visitado Paulo e Silas quando eles estavam na prisão e fizeram com que um terremoto terrível ocorresse, libertando esses dois servos de Deus das cadeias. Mas os anjos que eu estou falando nesse vídeo são os anjos das 7 igrejas. Você sabe, Filadélfia, Esmirna, Pérgamo e por aí se vai. Essas igrejas receberam uma suposta carta ditada pelo próprio Jesus Cristo à pessoa do apóstolo João. E Jesus poderia se comunicar diretamente com os representantes das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, mas preferiu revelar a João para que João escrevesse e levasse a carta até os destinatários. É muito comum isso acontecer. A palavra de Deus, para chegar ao conhecimento de homens e mulheres no decorrer de toda a Bíblia, precisa de emissários. Por quê? Porque Deus quer prestigiar alguns dos seus preferidos. Algumas das pessoas que estão capacitados para serem os porta-vozes de Deus. Então, é até uma questão de fé, você acreditar que aquele profeta está realmente profetizando, que aquele mensageiro está de fato levando ou trazendo a mensagem de Deus. Deus tem dificuldades, ou teria dificuldades, em se comunicar diretamente com você. Ele precisa utilizar-se de alguém que vá ao seu encontro para falar aquilo que Deus falou para ele ao seu respeito. Agora, os pastores, na realidade, pastor que eu creio que realmente exista, é uma raça de cão. Pastor pode ser uma função muito honrada de pessoas que se desdobram ali para cuidar do rebanho. Existem pastores de ovelhas, cabras, de bovinos, existem diversos pastores, mas os pastores que hoje se apresentam, eles se propõem a cuidar de pessoas. São seres humanos cuidando de outros seres humanos. Mas o que acontece é que, por muitas vezes, esses pastores humanos, religiosos, eles se revestem de uma suposta autoridade porque eles se apegam a textos da Bíblia que mencionam momentos em que Deus escolhe para o seu propósito homens e mulheres especiais. Todos nós sabemos que a Bíblia relata a questão dos juízes, por exemplo. As passagens que se referem aos juízes. Existe até um livro na Bíblia com esse nome, dos juízes. Eram pessoas supostamente escolhidas por Deus. Mas daí vieram também os sacerdotes, os reis, que estes sim eram ungidos por Deus ou eram pessoas que estavam ali na linhagem de sucessão do trono. Eram pessoas comuns, como eu e você, mas por muitas vezes a Bíblia, quando se refere a pastores, se refere exatamente a líderes políticos das pessoas. Líderes políticos de Israel são os pastores. Então, por muitas vezes, a Bíblia, quando se refere a pastores, são homens que têm uma certa responsabilidade política, sacerdotal ou mesmo jurídica para com o povo de Israel. Esses são os pastores que a Bíblia se refere. Quem são os pastores? Pastores, e a Bíblia sempre se refere no plural, são mestres. São pessoas com o maior conhecimento das leis de Deus e são os líderes do novo povo que surgiu após a morte e a suposta ascensão de Jesus Cristo. Então, esses são os pastores. Mas o que acontece nos dias de hoje é que os pastores, eles assumem para si uma responsabilidade espiritual como se eles tivessem sido colocados naquela função pelo próprio Deus. Isso não procede. Por quê? Porque, na realidade, essas pessoas foram ali separadas e chamadas para o pastoreio religioso institucional pela própria instituição que eles representam, ou, de repente, eles se auto-intitularam pastores. São esses que, supostamente, estão cuidando da vida espiritual de todas as supostas ovelhas
que eles tomam conta. Mas de fato isso procede? Há um cuidado espiritual desses homens em prol de outras vidas? Eu acho que não, meu querido. Porque na realidade, esses homens que por muitas vezes são chamados de pastores, bispos, apóstolos, não passam de mercenários. São pessoas que estão interessadas no seu dinheiro, pessoas que estão interessadas em enriquecer às custas do seu dízimo e das suas ofertas. E por que eles se utilizam das passagens que constam no livro do Apocalipse para justificar a sua suposta vocação? É porque é muito comum, por parte dos religiosos, pegar um texto bíblico e trazer para a realidade atual como se fosse perfeitamente aplicável. Na realidade, todos nós sabemos que as passagens que constam na Bíblia tinham um destinatário, tinham uma pessoa ou um grupo de pessoas às quais elas se referiam, essas passagens. O livro do Apocalipse, por exemplo, se refere quase que todo às 7 igrejas da Ásia Menor. Não às igrejas modernas dos dias de hoje, que são verdadeiras instituições empresariais, que são verdadeiras celeumas, onde as pessoas estão presas e não conseguem se libertar porque simplesmente não se permitem pensar e raciocinar direito. É muito fácil para você pegar um versículo bíblico onde tratam os líderes das igrejas da Ásia Menor como anjos da igreja, já que a palavra anjo vem de ângelos, que é nada mais, nada menos que o mensageiro de Deus. Qual seria a mensagem que hoje nós temos e o que credibiliza essa mensagem a ser a mensagem de Deus? Você vai dizer para mim que é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia foi toda inspirada por Deus. Mas quando você analisa as origens desse livro, você chega a conclusões que vão dar conta de que esse livro foi um livro falsificado, um livro manipulado, um livro que não tem qualquer credibilidade para os dias de hoje. E não adianta você dizer que os originais se perderam, mas as cópias das cópias das cópias favorecem um entendimento pleno, conciso e harmonioso, e por conta disso deve ser considerado um livro inspirado por Deus, porque não é. Nós cansamos de falar aqui que a Bíblia contém diversos relatos que não tem nada de inspiração. Nós cansamos de falar. E eu não vou ser repetitivo aqui no vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje eu quero apenas dizer que quando o seu pastor pede que você o trate como ungido, aí você lembra a ele que quem foi ungido na Bíblia foi o rei Davi. Foram os filhos do rei Davi, os sucessores de Davi no trono, e não uma pessoa que se autoproclama líder, presidente de uma associação religiosa. Não existe nenhuma unção que alcance essa pessoa. Aí você vai dizer, mas tudo que nós ligamos na terra será ligado no céu. É mesmo? Então você está totalmente autorizado a fazer o que Jesus Cristo mandou que você fizesse. Cure, ressuscite mortos, liberte vidas das prisões espirituais das quais elas não conseguem se libertar. Muitas dessas pessoas têm, na verdade, problemas psicológicos, mas por conta daquilo que você ensina a elas, já que você é um líder especial, é o ungido de Deus, essas pessoas não procuram atendimento médico. Aí você fica atrapalhando o bem-estar das pessoas com suas histórias, fábulas, mitos e parábolas que não levam a lugar nenhum. Se alguém disser para você, eu sou o anjo da igreja. Eu cantei diversas vezes no aniversário do pastor essa música, um hino que diz assim, o anjo da igreja, tu és, receba humildemente nossos lauréis. Quer dizer, é como se o líder da igreja, o líder da congregação, merecesse todas as honras, todas as homenagens, a adoração de pessoas que o têm como verdadeiro representante de Deus na terra. Isso não é verdade. Eles são representantes das suas próprias vontades, dos seus próprios anseios e dos interesses da organização que eles representam. Não são representantes de Deus na terra. Essa história precisa ser entendida da forma correta. Deixa eu fazer uma pergunta. Você diz que a igreja se preocupa com o bem-estar dos fiéis, com a vida espiritual dos fiéis.
Quantas e quantas vezes você esperava uma simples visita do seu líder e ele não apareceu? Quantas e quantas vezes você esperava uma oração de poder para tratar um problema insolúvel na sua vida e isso não aconteceu? Aí esse camarada abre a boca e diz que é o anjo de Deus, é o enviado por Deus. Veja, isso é muito forte. O anjo do Senhor, o anjo da igreja. Veja, uma das estrelas que está nas mãos do Cordeiro de Deus que foi ali manifestado em revelação ao apóstolo João. Ou seja, ele é a chama de um dos 7 castiçais que apareceram também para João em sua visão. E ele é o responsável para prestar conta de todo o seu rebanho. Ou seja, mais uma vez você está sendo tratado como animal, como bicho, e você gosta disso. Parabéns a você. Continue. Se está lhe fazendo bem, continue. Mas eu falo aqui para as pessoas que começaram a entender que esse sistema vem de ilusões, vive de ilusões, falsifica, manipula e mente descaradamente para você. Se você abriu os seus olhos, se você abriu a sua mente, parabéns para você. Venha para o nosso grupo, que aqui você será bem-vindo, tá bom? Um forte abraço, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, pessoal.